agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E nesse movimento, nesse auxílio, nesse pedido de milagre, não um milagre passivo, mas ativo, esse movimento interior de reforma moral. E é com esse propósito, Senhor da vida, que estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo Estevam, o nosso estudo de número 20, onde muito temos aprendido com a autenticidade, a humildade, a fidelidade e a vontade firme de Estevão. E que hoje, Senhor da vida, mais uma vez, possamos estar com o coração aberto para que o Senhor possa fazer um milagre em cada um de nós. Muito obrigado, amor querido. Boa noite a todos. Hoje é o nosso estudo de número 20 da obra Paulo e Estevão. Então nós estamos no Sinédrio. Começa aqui a serenidade de Estevão. Saulo de Tarso perdeu o equilíbrio, tamanho ódio, a raiva em relação aos ensinos de Gesiel. Então, como ele perdeu o equilíbrio, ao qual ele não consegue, ele em nenhum momento conseguiu ganhar nenhuma arenga, e ele com ódio, porque ele perdeu realmente o equilíbrio, ele percebeu que o Gesiel, o Estevão, já estava ganhando um pouco em relação às pessoas que estavam ali, estava tendo empatia. Tamanha a inteligência desse rapaz. Então, como ele já não tinha mais absolutamente nada a fazer, ele foi literalmente para a força e esmurrou Gesiel, que é Estevão.
Então nós estamos nesse momento aqui acabou de levar uma surra, literalmente uma surra, e Saulo de Tarso aguarda o quê? Vamos lá então. A serenidade de Estevão, todos nós nos achamos? Essa parte aqui, ela é de uma emoção e que me chamou sempre muita atenção, porque se Saulo de Tarso identificou essa paz nos olhos de Gesiel, é porque ele em verdade já conhecia essa paz. De alguma forma ele a desejava. Vamos lá. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. A serenidade de Estevão perturbou muito. Perturbou porque, além de eu não ter a inteligência desse homem, eu não tenho essa serenidade. Que ódio, que inveja. E eu sou um doutor da lei, e ele é um simples. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu de forma muito arrogante: não reages, covarde? Tua escola é também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. A paz difere da violência. Trocando em miúdos, eu estou com a paz e tu não, porque tu foi violento. E ele vai, tanto quanto a força de Jesus diverge da tua, porque tu me agrediu, tu me bateu. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos, chamejantes, pensa, saindo fogo assim pelos olhos. Parecia no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Disse-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência, porque ele não aguentava mais perder. O ódio de Saulo é porque ele não aguentava mais perder. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Pediu uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido, porque ele bateu muito. Analisando a peça condenatória, acrescentou vaidoso: e considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo que seja o réu lapidado. E a lapidação era para ser agora. Frenéticos aplausos apoiaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu a proposta e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Saulo condenou apedrejamento. Se reuniu um grupo menor, fizeram uma rápida votação para saber se apoiavam a atitude de Saulo de Tarso. Foi então que Gamaliel, mestre de Saulo de Tarso, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e irreprimível, impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho.
levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Então, uma das características de Gamaliel era ponderado, muito ponderado. Disse, não, calma, não vamos apedrejar o homem agora, vamos prendê-lo e vamos, é como se dissesse assim, vamos deixar Saulo se acalmar. Gamaliel, e ele conhece muito bem a personalidade do aluno dele. Interessante aqui, né, Conceição, que ele coloca a solução de um problema de consciência. Ou seja, que é aquilo assim, para que todos nós possamos ficar em paz com a própria consciência, não tomar nenhuma atitude de roupante, né, supetão, imediato, impulsivo, né, diz, não, calma, precipitado, calma. Se os demais concordassem, a sentença seria a responsabilidade de todos. Entendeu? Todos estariam anuindo com ele. Então, disse, não, calma, que é uma das características de Gamaliel, ele pondera, ele é ponderado. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, interferindo, né, raciocinando, de certa forma aqui, raciocinando, que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor, que é a inclinação dele, a tolerância, é uma das características de Gamaliel. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que ele não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou Saulo de Tarso. Aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho, igualmente, investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criadas contra a lei de Moisés. Movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. Então aqui ele inicia a perseguição aos cristãos. É ele que inicia todo esse trabalho. Até o prezado momento não existia absolutamente nenhuma perseguição a nenhum cristão. Quando ele diz aqui, olha, a fim de que se extirpe, né, arranque na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés. Movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem, confusão em nossas próprias fileiras e horrendo esquecimento, grandioso, né, esquecimento das ordenações divinas, conjurando aí, seria evitando assim a propagação do mal. E, gente, hoje fica fácil a gente entender que Jesus é o Messias, mas isso naquela época, na cabeça do Saulo de Tarso, um homem que foi morto na cruz, ao lado de 2 ladrões. O que ele fez? Ele estudou em algum lugar? Não. Ele não fez faculdade? Não. Não era doutor? Não. Trabalhava com o quê? Ele era carpinteiro. E depois ele foi trabalhar junto com os pescadores. Andava com quem? Qual era o grupo dele? Lavadeiras, prostitutas, cobradores de impostos, os próprios pescadores. Como que ele se vestia? De forma muito simples e andava descalço. Então, como que esse homem pode ser o Messias aguardado pela riqueza de Jerusalém? Possível. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens,
Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Bem, para Saulo tem que ceder. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas, amplo, tá, gente? Amplas, diligências em torno das atividades do caminho. Amplas averiguação, tá? Essa diligência aí seria de averiguar. Em torno das atividades do caminho, entre aspas. Com ordem de admoestar, repreender, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita, né? Seriam judeus também, tá ok? Como repositório de veneno ideológico com que o ousado carpinteiro, tá vendo o nome? Carpinteiro, Nazareno, pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. Meus irmãos, se eu quisesse a fortuna do Maurício e eu tivesse com o poder na mão, eu aproveitava esse momento aqui e o acusava de cristão, mandava prendê-lo e confiscava os bens dele. E ele não era cristão. Então, com essa ordem de Saulo, houveram muitos abusos. Como sempre, toda lei tem os abusos. Dá poder a alguém e a criatura sai se beneficiando. O moço tarcense, em frente de Estevão, prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Ganhei de ti, só essa. Na força, na injustiça. Mas ele encheu o ego dele. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, zeloso da hegemonia, da supremacia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado: Conto com todos, lutaremos até o fim. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado, atado às mãos, tá? Antes de conduzido à prisão, polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortada a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que mais uma vez Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Vocês já perceberam que com Jesus é assim? Não é sentado no pudim, não. Então, toda vez que eu quero ir de encontro ao Cristo, eu tenho que pagar o dízimo. E esse dízimo é pessoal e intransferível. Eu não tenho como pagar esse dízimo para o Maurício. Eu não tenho como fazer um sacrifício para o Maurício evoluir. Se ele quer evoluir, ele terá que fazer o sacrifício. Ele terá que fazer esse movimento. Eu não tenho como passar o meu processo de evolução para ele. E essas almas, quando reencarnam, elas não buscam sentar no pudim. Espírito vivo, espírito atento, ligado, ele aproveita muito a oportunidade de estar na Terra. Ele diz: estou aqui, eu vou evoluir. Vou já mesmo ficar marcando touca. Vou nada. Quem fica marcando touca somos nós, os abestadinhos. E se sente, achando que a gente está fazendo boa coisa, não está fazendo a pior escolha. O que eu tenho que fazer? Evoluir, gente, crescer. Nós viemos para cá para crescer.
Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas e o rosto todo machucado dos murros que ele levou de Saulo de Tarso. Vale ressaltar que era um atleta, ou seja, o homem tinha força. Eita, vamos lá. As primeiras perseguições, capítulo 7. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança, impressionado com o desassombro de Estevão em face da sua autoridade e da sua fama. A seu ver, o pregador do evangelho infligira-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. O pessoal achava Saulo o cara. Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre no racionalismo superior. O pessoal chamava ele de mestre. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Na época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao ministério da lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística, Casuística, teologia, conjunto de casos e determinações de assuntos. Seriam aquelas discussões. Com a argúcia, o argumento da psicológica que o caracterizava, só perdeu para Estevão, o jovem tarsense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava. Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era a panagem, uma qualidade de uma juventude ardorosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, quem está falando é Emmanuel, não sou eu não, o orgulho racial, o instinto de domínio, toldavam-lhe, obscurecia a retina espiritual. Ele não conseguiu entender toda a pregação de Estevão, porque Estevão fez toda a pregação dele pautado nos profetas. Ele pegou todo o Antigo Testamento ao qual Saulo de Tarso sabia decor. Então, se ele não tivesse com os olhos fechados pela vaidade e o orgulho, ele teria entendido. Fazia sentido. Mas a vaidade e o orgulho fez com que ele não conseguisse entender o que Estevão queria informá-lo. No âmago das suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava a Estevão, considerado então como perigoso inimigo. Não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina, aparentemente simples, mas que vinha abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Perseguiria inflexivelmente o caminho, na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. Certo, deveria contar com as admoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, a seu ver, se deixariam embair, iludir
pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado, originado com as novas escrituras, mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria a seu lado, animando na empresa começada. No dia seguinte à prisão de Estevão, procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade, estratégia. A carta de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacíficas. Então, ele não procurou um Gamaliel ou alguém que pudesse tirar da cabeça dele aquela ideia. Ele procurou os atacadinhos. Lei de afinidade, entendeu? Eu vou ver aqui quem pode compactuar com as minhas ideias. Então, para você ver como ele era e manipulador. A inspiração dos prudentes não interessava. Necessitava de temperamentos análogos, ou seja, iguais ao seu, para que o cometimento não falhasse. Vou ter que arrumar pessoas tão quanto eu. Depois de concertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província, porque lembra que quem administrava a província era quem? Os romanos. Então tinha que ir lá também pegar a autorização deles. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera, que foi o julgamento de Estevão. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, que é aquilo que a gente diz, eu tenho muito medo de gente inteligente, porque é capaz de nos convencer de coisas absurdas. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir, com a displicência do homem de estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias, pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para promover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da cidade santa. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga, declaração, escritura ali, para o feito colimado, desejado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis, ou seja, intocáveis. Entretanto, bastava o novato rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados, movidos. Então, olha toda a trama, quanto ele foi ardiloso para conquistar tudo isso. Tudo isso movido por quê? Porque ele realmente porque ele está preocupado com a lei? Em verdade, é uma briga pessoal. Você faz uma autoavaliação para saber verdadeiramente qual é o teu interesse que está por detrás de tudo. Então, na cabeça dele, o que ele fez? O que o ego fez para tentar disfarçar e não haver uma mudança interior? Não, tudo que tu estás fazendo é em movimento à lei.
estás protegendo a lei. Então ele se escondeu nessa máscara. Mas se ele realmente fizesse uma autoavaliação, ele entendeu que ele estava com orgulho ferido. Vamos parar aí? Gente, foi bom o nosso estudo? Foi ótimo? Que bom. É gostoso estar aqui, né? Foi bom? Que bom. Próxima semana tem mais, se Deus assim nos permitir. Amado Mestre, envolvidos nessa onda de amor, de tantos ensinamentos, nos damos conta de que o agora, com essa doutrina consoladora que Tu nos ofertaste, nós temos condições de enfrentar todas as dificuldades que surgem em nosso caminho. Enquanto temos saúde, trabalho, família e temos a doutrina espírita, podemos dizer que dificilmente reuniremos tantas condições adequadas para enfrentarmos as nossas provas. Então lê o coração de cada um, Senhor, e não nos permita estacionar. Traz as provas juntamente com os Teus anjos benditos, nossos mentores, os amigos espirituais, amores de vidas antigas, para que possamos juntos caminhar em Tua direção, trazendo um saldo positivo dessa reencarnação, para que cada vez mais possamos ser o espelho de Deus, refletindo a Tua luz, o amor, a esperança, trazendo consolo onde quer que cheguemos, que nós possamos experimentar igualmente, Senhor, a felicidade e o amor de servir verdadeiramente, ao invés de buscar a resposta aos nossos anseios pessoais. Muito obrigado. Que assim seja.